cantar, rios a correr. Quem tem amor tem motivo para viver. Gente, hoje eu vou receber uma convidada muito especial de Belo Horizonte, Elizabeth, falando de Umbanda cubana, espiritualidade, vai trazer um monte de informação. Minha querida, peça para você entrar com vídeo, que aí eu aceito aqui, tá? Tô te esperando. Então, somando a nossa proposta das lives de mulheres, contando as suas histórias, o seu trabalho, falando da sua missão, e é isso que nós vamos compartilhar hoje com vocês. Nossa convidada já está aqui, é só... Olá! Os tambores ufando com a sua chegada. Isso é muito bom. Tudo bem, meu amor, com você? Bem, graças a Deus. Agradecer a você essa grande oportunidade de poder estar falando um pouquinho da nossa religião afro-cubana. É um prazer, porque também eu tenho lido a respeito também, estudado um pouquinho sobre o xamanismo e, assim, eu tenho me interessado bastante. E é boa essa junção. Prazer, é meu, é nosso, da nossa Escola Gaia, porque qual é o propósito aqui? É trazer mulheres maravilhosas, mulheres especiais, é o mês das mulheres, e isso aqui vai ser uma fonte inesgotável de informação, de cultura, porque as pessoas que estão nos assistindo, elas vão entender o que é essa Umbanda cubana, o que é isso, que a gente não tem o conhecimento de tudo. E quanto mais a gente se der a oportunidade de compartilhar, mais nós vamos aprender. Então, eu quero que você diga seu nome, explique, porque tem pessoas aqui que não lhe conhecem ainda, tem pessoas que conhecem, é sempre assim, né? Bom, meu nome é Elizabeth Correia, muito conhecida como Elisa Dioba, a Santeira Elisa Dioba. Eu sou feita em Ifá, cubano, sou a PTB, Niorumila de Ifá, e coroei meu santo, meu orixá, na religião afro-cubana também, na terra de Oxa, chama-se Regras de Oxa. E desenvolvi também dentro de Cuba a mediunidade do espiritismo cruzado, que é uma umbanda, né, cubana, com um fundamento um pouquinho maior, com suas ritualísticas, mas a mesma coisa que nós fazemos aqui na nossa umbanda, querida, né? Porém, com ritos, cantigas da terra deles lá, né? Mas não fogem a nada do que nós praticamos aqui também, né? E também sou coroada em Oxa, sou de Oba, dentro da nossa religião de Orixa, né? Dentro de Ifá cubano. E é sempre assim, é muito bom falar do espiritismo principalmente, porque nós poderemos, como diz na nossa religião, não há aquela obrigatoriedade de uma incorporação, né, do nosso orixá, né, da nossa força maior, né, dos nossos encantados. Porque nós somos representação viva do nosso orixá na Terra. E dentro da santeria cubana, trabalhamos essa parte dos nossos guardiões, que já foram determinados por Olófen para poder vir nos amparar, nos guiar, nos proteger aqui na Terra, como são o nosso povo de Congo, são os nossos caboclos, né? Temos um mentor espiritual, que é o nosso guardião, que é determinado. Então, através da missa espiritual, que nós trabalhamos com uma bóveda espiritual. O que é a bóveda espiritual? É um altar, né, onde nós cultuamos os nossos ancestrais,
os nossos guias espirituais através dos copos com água, né, com a vela, que são os 4 elementos que trabalhamos, né, no nosso universo. E ali podemos cultuar, né, tá ali rendendo homenagem a esses nossos, tantos os nossos guardiões, como um caboclo, como um povo ritano, como um monge, como um indiano, dependendo do seu cordão espiritual. Então, se faz missa espiritual para poder desenvolver e desarrolhar essa sua espiritualidade, para sabermos quem de fato é ali o seu guardião, né, que te protege, que veio com você do Orum para caminhar aqui no Aê, te dando proteção, te dando caminhos abertos, te direcionando, né? E também a mesma coisa, podemos estar incorporando, se a pessoa tiver o dom da incorporação, né? Porque não são todos, sabemos que não é todos que têm esse dom de incorporar. Uns são de vibração, os outros são de evidência, são também de audição, de você ouvir, né? E outros de incorporar com os seus guardiões. E aquele que tem o dom vai ser ali trabalhado, aquela espiritualidade, para poder prestar a caridade, ajudar as pessoas, né? E são diversas missas que nós fazemos dentro da nossa Umbanda cubana, né? Tem missa de morto, tem missa de desarrolho, que é o desenvolvimento espiritual da pessoa, tem missa de defunto, né, de 7º dia, do seu ente querido. Podemos cultuar, se assim nosso ente querido que faleceu quiser ser cultuado na mesa, você pode cuidar do seu ancestral ou do seu familiar, se assim ele pedir numa missa. Então, assim, é um mundo muito vasto a espiritualidade de santeria cubana, onde a gente pode estar trabalhando também com obras de limpeza, de ebó, de magias, para poder abrir caminho para a saúde, né, ali através desses guias incorporados, ou até mesmo num médium que tiver, ou uma pessoa que tiver uma audição, tiver uma intuição, e a pessoa vai trazer aquilo ali, aquela mensagem, né? A caso de missa, de estarmos ali fazendo a missa, toda uma missa, e um familiar vir mandar mensagem, falar como está, agradecer, até mesmo pedir alguma coisa, né? Temos também essa possibilidade dentro da nossa Umbanda cubana. Então, assim, Quando você fala missa, você está falando em que sentido? Como é que é essa missa? uma missa, uma missa Como uma espiritual. missa católica que o padre faz, ou é uma outra linha que vocês que foi adaptado ou veio de lá esse ensinamento? Não, ó, na verdade, a nossa bóveda espiritual, ela foi Porque introduzida dentro é interessante, desculpa só eu te interromper aqui, só para fazer uma pergunta, que eu, como leiga, né, o público, né, todo mundo, quando você fala uma palavra no idioma africano, eu acredito que seja, não é isso? Sim. Aí seria interessante você explicar o que significa essa palavra. Bóveda espiritual, né? Pronto. O que é uma bóveda espiritual? No século XIX, os nossos entes queridos eram enterrados, né, nas igrejas, né, onde chamavam-se bóveda, era o local que se enterravam os seus familiares, né? E aquilo com o tempo foi se perdendo, foi se acabando. Então, Kardec, junto com Amália Domingues Soler, trouxe o espiritismo para dentro de Cuba, né? Mas ele cruzado, porque ele é um espiritismo, como eles falam, cardenciano, né? Então tem uma mistura
de espiritismo e kardecismo. Por isso é que trabalhamos a bóveda, que é um altar, né, onde nós cultuamos os nossos familiares e esses nossos guias espirituais, né, guias de luzes, que podem ali estar trazendo para a gente todo tipo conhecimento, né, formado Orientação, através. né? Uma orientação, né? Isso, exatamente. Essa bóveda, ela é formada por uma copa no meio de água, um copo com água, e mais 3 copos de cada lado, 3 de um lado, 3 do outro, em que ali nós vamos, através de uma missa espiritual, segundo o Evangelho, o livro de Kardec, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, fazemos ali aquelas missas dentro desse livro de Kardec, dessas orações de Kardec, para poder estar ali desenvolvendo esse espiritismo, né? Esse desarrollo da pessoa e fazendo a missa para esses nossos familiares. Pode ser uma missa, como eu falei, de 7º dia, uma missa de falecimento, uma missa de graça, né? Dentro do nosso Espiritismo Cruzado, fazemos até batismo também, casamentos, a mesma coisa que nós fazemos na nossa Umbanda aqui, né? Só muda a ritualística, né? De se cultuar por causa do altar, que é a bóveda, que é com esses copos. E ali nessa mesa foi direcionado e dado esse nome de bóveda carinhosamente, porque era onde se fazia o enterro dos nossos familiares, que eram na igreja e tinha esse nome, bóveda, né? Então, foi dado esse nome carinhoso, né? Para podermos estar cultuando ali os nossos familiares, que já se foi, os nossos guias, os espíritos de luz, né? Como o povo de Congo, o caboclo, São Lázaro, que é muito cultuado dentro de Cuba, Emaiá, que é a Emanjá, né? Trabalhamos ali também Mama Francisca, o povo as ladamas, né? Que são as negras africanas, que eram as mucamas, que cuidavam da casa, né? Dos seus donos de engenho, né? As suas esposas. Então, muitas ali, né, se cultua um povo africano, né? Então, eles podem estar ali também trabalhando essa energia, né, espiritual para nos ajudar. E isso vai depender, através dessa missa, como eu te falei, é uma missa kardecista, né? Junto com o nosso espiritismo de Umbanda. Ali nós cantamos, ali nós fazemos nossas preces, ali nós fazemos descarrego, né? Ali se há uma incorporação, tocamos tambor, né? É a mesma coisa, porém numa mesa cultuando ali os seus familiares. No caso, é só os familiares, ou, por exemplo, é só desencarnado ou encarnados também? Só desencarnados. Só desencarnados. Sim, E porque vocês conseguem identificar, por exemplo, se tem algum desencarnado em sofrimento que está precisando sim, de luz para poder sim. evoluir lá dentro do mundo espiritual? Exatamente. A missa é justamente para esse intuito, para que nós possamos cuidar de muitos, porque acontece muito do nosso familiar desencarnar, mas não aceitar. Mas o espírito não perde a memória, né? Ele vai participar de tudo aquilo ali que está acontecendo, mas ele vai voltar à sua casa, ele vai viver o seu cotidiano normalmente. E ali tentando chamar a atenção dos seus familiares, que eles estão ali porque eles ainda não vão ter entendido esse desencarno, entendeu? Então, assim, às vezes muito entram em sofrimento porque se apegam, são muito apegados às coisas materiais, são apegados às suas casas, né? E quando fazemos essa missa, ali nós vamos dar
dar a esses espíritos realmente a satisfação do que aconteceu através da missa, através da palavra do palestrante ali da mesa, né? E esse espírito pode sim, né, vir trazer uma mensagem, como faleceu, como aconteceu, né? Se ele está bem, se ele precisa de algo mais, se ele quer ser cultuado, né? Ele traz a sua mensagem, se Tem tiver muitos que fazer. espíritos que desencarnam como um acidente, uma Sim, fatalidade, um tiro, né? Uma coisa assim que a pessoa não estava. Às vezes, uma pessoa jovem, ela fica presa aqui no mundo da matéria. E quando sim, porque ela. a família fica chamando muito, ou chorando em sofrimento, causa também sofrimento para o espírito, como a gente vê dentro do xamanismo, ou é diferente? Não, na verdade, o que que acontece? Pelo contrário, o espírito, como eu disse, ele não perde a memória, ele sabe quem foi seu filho, sua mãe, quem ele deixou aqui na Terra. E é muito importante que nós não deixemos de falar neles com alegria, né? Como se eles tivessem viajado. Ah, eu tenho minha mãe falecida, né? Então, às vezes, eu sinto o perfume dela, eu sinto o calor dela atrás de mim, aí eu começo a conversar. Às vezes eu estou fazendo alguma coisa que minha mãe gostava de comer, se eu estiver preparando, né, alguma coisa de comer, eu sinto a presença dela, né? Eu sei que minha mãe ainda não encarnou novamente. Então eu sinto a presença dela e eu comecei, mãe, ó, estou fazendo aquele doce gostoso que você fazia pra gente e tal. Por quê? Porque esse espírito se alegra, porque sabe que você não o esqueceu. É muito importante falarmos dos nossos entes que se foi com carinho, lembrando sempre dele. Tem pessoas, a gente falam, né? Ah, não chama, porque faz mal. Ah, não fica falando o nome do morto. Pelo contrário, foram pessoas que nós amamos, pessoas que fez muito pela gente na Terra. E hoje, ele, numa condição de desencarnado, vai precisar de você. Porque quando ele estava na Terra, você precisou dele para fazer muita coisa por você. E hoje é o seu momento. Então, ele vai ver em você essa energia que vai poder ajudá-lo com uma oração, com alguma coisa para falar, para cantar para eles, para colocar uma rosa, né? Colocar uma coisa de agrado que, se você tem uma pessoa que faleceu e era muito chegada a você, ela gostava de rosas. Hoje eu vou colocar rosas para o fulano, porque eu sei que ele gostava, ó, tá aqui. E eu peço a você que traga para mim proteção para minha família, que guarde a minha família. Então você vai cuidar dele para que ele venha e te proteja, te dê uma intuição se há algo de perigo, porque é esse intuito da nossa bóveda espiritual, de você cuidar desses espíritos, para que eles possam ter um caminho, para que eles possam ter uma evolução e eles voltarem em uma forma de agradecimento, cuidar da gente, proteger a gente. Né? Então, dentro da nossa. Sim, pode Pode falar? concluir. Não, Então, dentro da nossa. Pode falar. eu só queria dizer que você falou uma coisa que é fantástica. Eu sinto o cheiro da minha avó também. Eu sinto o Isso. cheiro e sei que ela está aqui. E eu faço isso intuitivamente, não sabia que Mas é uma era bom, conexão. mas como as minhas lembranças sempre são excelentes dela, só tenho coisa boa, aí eu digo assim, ai, vó, que delícia que você está aqui. É E, isso. e não Isso é muito sabia nada, importante. porque eu sinto o cheiro dela, o cheiro, assim. É como eu não estou nem pensando nela, aí aparece aquele cheiro em mim, sabe? Assim, cheiro Sim, dela. Aí eu digo, você está aqui, né, sua danada? Eu digo assim. exatamente. E o espírito se alegra quando você lembra dele e você fala com carinho. Ou seja, não, eles não me esqueceram. Porque o que que acontece? Eu já tive casos, né, de estar fazendo uma missa, porque eu faço missa tanto na minha casa, como também faço em outras casas, porque às vezes vem um espírito, né, que não é nem familiar, né,
mas ele morreu em um sofrimento, ele passou por uma angústia e ele precisa de cuidado, precisa de uma reza. E ali a gente faz, né? Ou então, às vezes, algum familiar ali naquela missa, de alguém que está ali, de algum presente, pede também. Então, eu faço em outras casas também as missas para essas pessoas, né? Porque às vezes o próprio espírito ele pede. Eu tive uma ocasião lá no Rio de Janeiro, eu estava fazendo, porque eu fazia um desenvolvimento com os meus afiliados, e eu tive uma visita de um rapaz que foi queimado dentro do carro, né? Num assalto, queimaram ele, ele ficou preso, né? Então ele pedia para poder ajudá-lo, e ele falava que ele sentia o corpo arder. Ah, eu estou sentindo meu corpo está ardendo muito. Ele veio através de um médium, né? Que recebeu, e por uma coincidência tinha uma pessoa da família ali, Olha só. O né? universo E já tinha conspirado para que aquela pessoa estivesse ali para poder ajudá-lo, exatamente, né? É muito exatamente. mágico essas coisas, né? É uma coisa assim, eu digo que só quem participa, só quem vê, né, que entende, porque muitas das vezes eu, como sou a palestrante da mesa, porque a minha mentora espiritual da minha mesa é uma cigana, e então ela me dá muita intuição, ela me dá muita visão, e eu já tive pessoas ali dela, a própria espiritualidade, né? Pegar, tomar o meu corpo, montar e ela mesmo trabalhar ali com pessoas que estão ali, que estavam precisando. Então, assim, é uma coisa fabulosa, fabulosa a missa espiritual, você trabalhar esses espíritos para a sua proteção, né? Nós temos a proteção da mesa, da nossa bóveda, que mudamos a posição das copas que ficam nela, e ela ali a que fica em descanso. Quando nós colocamos a posição das copas em descanso, todos os espíritos, todos os nossos familiares que já desencarnaram, né? Eles sabem que aquela posição é uma posição de descanso. Então, eles têm que ficar alerta para proteger a minha casa, proteger quem está dentro dela, né? Então, é um momento que esses espíritos nos protegem. Temos a posição também de ataque, ou seja, mudamos a posição porque estamos num momento de ataque, para que esses espíritos não deixem, né, nenhum tipo de bruxaria, nenhum tipo de quizumba ou quizomba, né, como os muitos falam, não deixar entrar em enfermidade espíritos obsessores de depressão, de briga. Então, eles estão ali em sentinela para aquilo não, né? E tem o de defesa, que nós pedimos a esses espíritos de luz para quando tem alguém enfermo na família, que precisa de um tratamento espiritual, né? Para poder, uma desobsessão. Então, assim, é muito importante. Em Cuba, eles falam que se você não tem uma bóveda, não é religioso, né? Eles falam muito em Cuba isso. Se é religioso, tiene que ter uma bóveda. Se não tiene, não tiene. Não tem espiritualidade. Então, eles falam que a espiritualidade do médium está ali em você trabalhar, né, para esses espíritos, para que eles venham a nos proteger, a nos dar caminhos abertos. É muito interessante. E não temos que deixar de falar nos nossos mortos. Temos que falar nele, para poder eles verem que nós estamos sempre. Porque você acaba tendo uma conexão, é um canal de conexão. E quando você está triste, eu já senti, deitava na minha cama, às vezes não estava muito bem, estava cansada, eu deitava na minha cama sozinha, deitava. Não demorava muito tempo. Sabe aquela sensação quando você tem que uma pessoa deitou e o colchão afunda, como se alguém deitasse do seu lado?
Isso acontece muito comigo. Aí eu já começo a sentir o cheiro. Eu falei assim, ei, mãe, vem dormir comigo hoje, né? Que beleza, hoje eu vou dormir, que não vou nem ter tempo de sonhar. Eu falo para ela, e isso acontece, né? Não, Então, eu assim, chego a ver entrando no quarto. E sim, eu digo assim, sim. olha, agora não dá mais, agora eu estou cansada, agora eu preciso dormir, viu? Vocês têm que dar, vocês Não, têm ela que vai deixar ficar eu ali. descansar um pouquinho. Assim, tem sensações de presença tão forte que é como se fosse uma pessoa mesmo que está ali. Sim, sim, Impressionante. E sim. aí eu falo, porque às vezes eu trabalhei o dia todo, até tarde da noite, aí quando eu vou me deitar, ainda tem um no meu quarto, eu digo, ah, não, agora tem que deixar eu descansar. É, mas isso é muito bom, porque Agora, de qual qualquer. é a comparação, ou não tem nenhuma comparação? É uma pergunta. Aqui tem duas perguntas, uma é o que é Copa, a Chamança Branca, que está nos assistindo, ela está perguntando o que são copas. Aí depois você responde. E aqui as pessoas estão adorando a conversa, porque realmente é rica em informação, né? Tem Sim. alguma semelhança com a apometria ou não? É quase igual à mesa de Jurema. A senhora conhece a mesa de Jurema? Não, não Não. conheço. Então vamos lá. Copa, copo, Ah, tá. Copa, copo, ok. copo com água. Qualquer pessoa pode ter uma bóveda em casa, tá? Desde que tenha uma orientação de uma espiritista, ela pode montar até mesmo com um copo d'água e uma vela e um incenso. Você tem ali a sua copa e pode cultuar o seu familiar ou o seu santo de devoção, que seja um preto velho, que seja um povo um povo cigano, que seja o seu avô, sua avó, seus ancestrais, não tem problema. Copa com água é copo com água. A energia do espírito está na água. E a pessoa vai observar, se você chegar e colocar um copo de água na sua casa, em qualquer lugar, se esse copo de água você deixa ele lá quietinho e daqui a pouco você olhar, ele está cheio de bolinhas miudinhas dentro, ali está te indicando que a sua casa está energizada de espíritos protetores, espíritos de luz. Cada bolha que se forma quando você tem um copo com água, você deixa na cabeceira da sua cama para você tomar durante a noite. De manhã ele está cheio de bolinhas de água. Espiritualidade na sua casa. Espiritualidade que pode estar ali te protegendo, que pode ter passado a noite ali com você para tirar uma enfermidade, entendeu? Para poder te dar um descanso, né? Agora, se você vê que essas bolhas de água são maiores, são bolhas maiores, porque tem umas bolhas que bem miudinha. Eu tenho vídeos no meu canal de YouTube falando a respeito, né, das bolhas que se formam na água, nas nossas copas. Então, copa nada mais é que um copo com água, né, que nós colocamos uma no meio maior com água, que vai ali representar o nosso Santíssimo, né, que é a Fantástico, nossa. fantástico, Isso fantástico. vai. Eu quero responder uma pergunta aqui para o. Acho que é o Luiz Carlos que está nos perguntando. Ele diz assim: eu perdi, aí eu vou falar e depois você vê se eu vou falar dentro da linguagem do xamanismo e você complementa, né? Vai lá. Ele pergunta se ele perdeu o pai com 2 anos de idade e ele fica perguntando: será se ele me vê, se ele sabe, se ele me acompanha? A resposta que eu tenho dentro do xamanismo é que até 60 anos o espírito fica ligado ao filho, principalmente nesse caso de bebê, de pessoas que abandonam o corpo enquanto a criança está aqui. Ele nunca vai deixar de ser o pai dele aonde ele estiver. E como você disse, a memória espiritual, né? Sim. Que não perde a memória espiritual. Aí eu não sei se você está conseguindo ler essa pergunta,
para você poder dar a resposta também aí. Tem um afilhado meu aqui me pedindo para me falar sobre os Sobre guardiões. Vou guardiões, falar, meu afilhado. o Bruno, né? Acho que É, é Bruno, ele é meu está pedindo afilhado do Rio. madrinha. Fala sobre os guardiões, Beijo! que é muito importante isso também, que eu acho fantástico. Então, Porque os eu vou guardiões estão responder o tempo todo rapidamente. atuando, né? Na nossa corrente, né? Sim. Então, olha só. Vou responder a pergunta do rapaz, que em momento algum, tá? Esse pai dele vai esquecer dele, a não ser que ele já tenha, né, encarnado, teve a missão de encarnar novamente. Mas dependendo, às vezes esse pai dele vai encarnar só depois que ele falecer. Às vezes leva muito tempo para encarnar, porque a pessoa passa por um período de tratamento, né, no Orum. Então, já teve casos, esse meu afilhado mesmo que participa das nossas missas, sabe disso. Já teve casos, e tem muitos, tá? Do pai ou a mãe ou a avó ser tão ligado a esse filho, que ele acaba por proteger demais essa pessoa aqui na Terra, que acaba prejudicando, porque ele não tem noção, tá? Ele não tem noção que está prejudicando. Então ele acaba às vezes travando o caminho. Por isso é que é importante a missa, principalmente quando acontece que esse tem um filho pequeno, não participou da infância, É uma do menina. Ela crescimento. está dizendo que ela é uma moça. Eu pensei que era o Luiz Carlos, mas não é. É porque é muito parecido o sobrenome aqui. É uma Ah, tá. moça, é uma menina. Então, o que acontece? Como ela era muito ainda pequena, o pai desencarnou, claro que o pai sabe quem ela é. E o pai vai ficar achegado a ela assim por muito tempo, muito tempo. Aí vão vir os filhos dela, os bisnetos, e ele vai saber que são os bisnetos. Por isso que é importante falar, né? Às vezes, caso de pai ou mãe que faleceu com problemas com o filho, né? Não foi um bom pai naquele momento, e é o momento que esse espírito vai sofrer, porque lá ele vai ter a noção de todo o mal que ele causou ao filho ou à esposa, entendeu? E aonde ele vai ter que buscar, através da espiritualidade, um perdão dessa pessoa, para que ele possa ter o desenvolvimento dele. Por isso que é importante as missas, porque esse espírito, ele vai buscar um meio de isso chegar até ele, né? Então é importante, sim, a pessoa ter um conhecimento de fazer uma missa espiritual, saber dos familiares, como era esse pai, ela que então perdeu pequenininha, com certeza o pai conhece ela, está sempre perto dela, né? Protege ela. Agora Protege. temos que saber, porque essa proteção para ele pode ser normal, mas pode também ser que seja demais e acabe, sem ela, sem intenção, acabe atrapalhando o caminho dela, né? Ela pode se sentir um pouco mais cansada, principalmente durante a noite, como se ela tivesse dormido e acordou e falou assim: nossa, eu caminhei parece que a noite toda, ou então eu carreguei um saco de cimento a noite toda nas costas, acordar cansada. Então é bom que ela converse, mesmo no tempo, né? Porque a nossa palavra, eles escutam. Falar que ela está bem, né? Que ela também sente saudade, procurar saber dos familiares o que ele gostava de beber, de comer, faz um dia para ela na casa, come e fala: o meu pai gostava muito disso, que ele vai se alegrar com isso, E pode, né? É muito importante. e pode, no caso, fazer uma oferenda como os orientais fazem, né? Os orientais, eles fazem comida para os seus antepassados.
Fazem, Sim, eles, por o que exemplo, eles gostavam. a religião messiânica, tá um almoço na mesa, tem um prato com todo um pouquinho de cada Primeiro, comida que está ali. primeiro para Primeiro é no espírito e depois é que a gente pode se servir, né? nós em religião de afro-cubana falamos que todo alimento, quando a gente vai fazer alguma oferenda, nós chamamos de egum, né? Esses espíritos para nós são eguns, né? Eguns de luz, mas são eguns, já faleceram, né? Então o que que nós fazemos? Vamos alimentar e vamos ofertar, né, a esse ego, comida que ele gostava de comer, bebida que ele gostava de beber. Então, vamos fazer essa mesa, mas o primeiro prato a ser tirado é dele. E vamos oferecer esse ego, né? Para que ele se alegre com aquilo. E depois Então, que faz, tira essa comida para ele. Depois o que é que faz com a comida? Joga fora, bota numa vai no, terra. vai no portão, do seu lado direito, bota no montinho que o cachorro vai comer. Você vai alimentar ainda o cachorrinho que lá fora está com fome, né? Porque o ego já comeu. Não precisa botar no lixo a comida, né? Entendi, Também botar não precisa na colocar. rua, né? Não. Bota no cantinho do portão do lado direito, ali num recipiente de plástico e tal, e dá pro cachorrinho comer. Ele vai comer e isso vai ser bom, né? Porque Entendi, entendi. vai trazer prosperidade, vai trazer proteção. É muito importante isso. Tem mais E alguma? você, Vamos falar dos guardiões, dos né? guardiões, gente, nós temos mais 4 minutos. Quem quiser fazer Só, pergunta, aproveitem essa mulher maravilhosa que está aqui dando uma aula se de quiser, eu como fico mais, tá? Eu tô para tranquila. Bom, então, os nossos guardiões, o que são os nossos guardiões? São espíritos, né, que trabalham conosco. Pode ser uma pombogira, pode ser um caboclo, pode ser uma cigana, pode ser um exu, pode ser um monge, pode ser um índio, pode ser uma freira. Vamos lá. Chico Xavier. Chico Xavier, quem era o mentor? Quem era o guardião de Chico Xavier? Era o Emanuel, que conversava com ele no ouvido, ele psicografava, falava da vida de, né, ajudava as pessoas. Quantos livros Chico Xavier escreveu através, né, da audição, escutando o guardião dele, que era Emanuel. E ele não era da família de Chico Xavier. Ele nem sabia quem era, mas ele estava designado para viver ali com Chico Xavier, para ajudar Chico Xavier, né? Aquele, como o Divaldo Franco também, né? Que é uma freira. Ele diz que quando ela se aproxima, ele sente o cheiro de rosas. Então ele sabe que ela está ali com ele. Então ela começa a conversar e começa a direcionar para ele poder fazer os trabalhos mediúnicos dele, né? Para ajudar as pessoas. Então você pode ter um guardião, um espírito, que é um guia de luz, que foi designado para você, que você não sabe nem quem é. Pode ser um monge, pode ser um médico, pode ser um adolescente, não importa, né? Nós só sabemos disso através das missas que fazemos, né? Porque chama-se desarrollo espiritual. Vamos trabalhar ali essa conexão para poder saber quem são. E as copas da bóveda é onde cada guardião seu vai morar nessa mesa. Então você vai ter todo um cordão espiritual que segue a sua vida na Terra ali com você, para você poder cuidar, para eles poderem cuidar de você, para você poder fazer reverências e dar a eles o lugar de direito e de destaque na sua vida religiosa. ou você Mais alguma pergunta? também veja se faz sentido ter uma afinidade com aquela entidade ou com aquele mestre ou com aquele guia por exemplo, eu não sabia nem quem era a Mamãe Oxum há muitos anos atrás e todo mundo me chamava de Mamãe Oxum. Olha, as pessoas me viam e diziam: você é Mamãe Oxum, Mamãe Oxum está aqui.
depois eu me encontrei com Mamãe Oxum e sou apaixonada por Mamãe Oxum. Quer dizer, Mas é a você minha faz um guardiã trabalho. das águas, dos rios. Sim, Eu vivo na beira de rio, de cachoeira, de sim. garapé. Quando eu chego na água doce, eu já digo assim, arro, Mamãe Oxum. Quer dizer, e me davam presentes de Mamãe Oxum, sabe? Roupas com motivos falando Sim, dela. Então, sim. quer dizer, esse guardião chegou para mim naturalmente. Isso Sim, também é, é no caso, reconhecido dentro dessa sim, linha. claro. Oxum, né, é a dona do ventre materno, né? É ela que é a dona dos ouros das cachoeiras, né? É a doçura, é um orixá. Nós tratamos Oxum como um orixá, é a força da água, né? Então, ali, toda vez que você estiver em frente a uma cachoeira ou um rio, ora aí, eu, Oxum, e alô, de Oxum. Então, ali você está reverenciando, né, Oxum, pedindo que Oxum traga para você calmaria, que te traga prosperidade, né? Oxum trabalha o ventre, então ela protege o ventre da mulher, né? Oxum é uma yame, ou seja, ela é uma mãe ancestral. Ali, se você tiver algum problema em ovário, útero, né? As águas da cachoeira podem até mesmo fazer um trabalho de limpeza. Uma pessoa que tiver um conhecimento ali vai fazer um trabalho direitinho. Você trabalha muito isso, essas energias. Oxum, os rios, né? A mata, Oxóssi, né? O sangue, que é ali o curandeiro que conhece as folhas para poder estar ali fazendo os nossos banhos, né? Os nossos remédios. Então, orixá é força da natureza. Então, a gente, às vezes, tem uma afinidade com um porque ele está ali presente com a gente. Ele trabalha o nosso espiritual. Então, você vai passar essa energia de Oxum. E as pessoas vão ver Oxum em Olha, você. Como nós eu também vamos, vejo. nós vamos ter que marcar uma outra live, porque tem muita gente querendo saber mais coisas. Vou ver com você a sua agenda para quando terminar essa programação. Eu vou continuar fazendo, só que mês de abril eu vou trazer os homens também, porque março foi dedicado todo às mulheres. E aqui tem um homem, acho que é homem, não sei. É que agora depois eu posso falar homem, aí é Nossa mulher, depois eu... Belinha! É que Nossa rainha! A Um beijo, Belinha, rainha! não, mas não é a Belinha Rainha, essa Belinha é de Portugal, que está aí. Ah, é A mesmo? Belinha Alessandra, Um ela dá beijo um também. banda, Então vai a rainha. da Umbanda de Portugal, ela está dizendo que é minha entidade de cabeça, né? Então, aqui tem uma pergunta assim: como se proteger espiritualmente contra trabalhos enviados de inimigos? Eu sempre costumo dizer para os meus alunos que os trabalhos enviados, ou que a gente acha que tem, é uma crença. E quando essa crença, quando você apodera ela, aí ela fica mais forte. E aí eu quero ouvir qual é o seu olhar, porque, por exemplo, as pessoas dizem para mim assim, isso está acontecendo comigo porque me mandaram um trabalho. Como é que você sabe que alguém mandou um trabalho, né? A que alguém disse. Mas Isso é bem, quando você bem tem aqueles complicado. guardiões que você acabou de falar ainda agora, eles já estão cuidando da gente, né? Então Exatamente. nós já vamos Olha, encerrar eu logo digo, após que você explicar sobre como se defender desses trabalhos. olha, o que que acontece? Você vai se defender através de banhos, né, de ervas específicas espirituais que tiram, né, bruxarias, tiram esse tipo de feitiço, ou através mesmo de ebó, fazendo mesmo em casa. Bom, às vezes você pensa que não, mas dentro da sua casa você tem coisas ali do seu dia a dia que você pode fazer uma limpeza, né? Se protege com o ovo, passando o ovo no corpo e pedindo para que tire aquele ossobo, aquela enfermidade, que tudo que é de rum, vá, você pode fazer isso debaixo do seu chuveiro, passa o ovo inteiro, passa um ovo no corpo, deixa cair e a água do chuveiro vai deixar levar
ralo adentro. Então já é uma limpeza espiritual, né? E Fantástico, outra é coisa, fantástico e simples. A própria pessoa pode fazer, não tem que estar qualquer se pessoa, preocupando em. exatamente. E outra coisa, a gente também tem que ver que se você tem os seus guardiões, os seus guias espirituais, o seu Oxalabatori, que é o seu orixá, que já foi mandado por Olófin para te proteger, você também não pode achar que tudo vai pegar em você. Você coloca isso na mão deles, porque você tem quem olhe por você, né? Há coisas que são bem mais, porque eu costumo dizer o seguinte, para o bem, é muito difícil as coisas andarem rapidamente, mas para o mal, a pessoa é ótima para fazer um feitiço. E aquilo é, ó, da noite Pois pro dia. eu Você dorme bem e costumo, acorda mal. eu costumo dizer que até o pensamento já é um feitiço. Um pensamento Exatamente, existe mau. muito. Dentro da nossa religião afro-cubana, fala que tem pessoas que têm olho quente. A pessoa te olha, mas se ela tiver uma energia pesada, chama-se espíritos vampiros. Eles sugam a sua energia e acabam lançando para você essas coisas ruins, de prostração, de desânimo. Né? Tem pessoas que às vezes você começa a conversar no telefone e essa pessoa está falando e você sente sono, porque é a energia ruim dessa pessoa. Nós temos que terminar, né? Temos que terminar. É uma Você pena. vai. Vou deixar você. As pessoas disseram que a live é maravilhosa. Eu confundi, Luiz Carlos, você com uma moça que estava aí. É, a Belinha está dizendo assim: é a mente que mente. É verdade, Belinha, a A mente que mente, mente. que mente, Eu concordo. exatamente, Boru e Boia. Foi numa experiência que eu tive no centro de Umbanda, lá em Portugal, do centro de Umbanda da Belinha, que a gente se conheceu, e ela está sempre aqui dando apoio. Eu vou também fazer lives no horário de 2 horas, que é para o pessoal de Portugal poder ter acesso às nossas lives. Sim. E aqui esse horário já é muito tarde lá, já é 4 horas a mais. Então, eu quero estar agradecendo as pessoas. A gente que quer agradecer vocês que estão aí nos assistindo, né? Eu que sou Isabete, agradecida, porque se não você fosse fala. eles, a gente não estava aqui, né? É Não tinha essa verdade. live maravilhosa. Agradeço a você por essa live maravilhosa, por essa oportunidade de falar um pouquinho aqui. E quando quiser, me chama. Eu adoro hablar. Adoro. Eu é que te Um beijo a agradeço. todos. E com certeza eu vou chamar você de novo para a gente, porque essa é uma fonte inesgotável de informação. E Eu tenho só muita olha coisa para quanta falar. coisa maravilhosa você disse aí. A pessoa passar um ovo e tirar as coisas negativas, quebrar o ovo, deixar aí no ralo. Façam isso Com que um tiver. pão, você sabia que com um pãozinho francês dormido dentro de casa, você passa efum, passa no seu corpo, você tira uma enfermidade de você, depois joga ele no lixo. Você vai Olha, pedir ao batalá para que tire toda a enfermidade. Tem muita esse, coisa boa para passar para pedir vocês. aqui é o batalá. O batalá é Oxalá. Sim, Oxalá. Muito bem. Oxalá. Então, querida, Deus te abençoe. Eu quero abençoar todos vocês. Gratidão por mais um dia. E Gratidão amanhã também. eu vou estar às 19 horas aqui com uma outra convidada muito especial, que esse é o mês das mulheres. Até o dia 31 eu vou estar todo dia com uma mulher tão maravilhosa quanto nós duas. Axé, Eu honro e abençoo vocês. Arro! arro, iboru, ibó, iboxexê. Gratidão, querida. Gratidão, amor.